Lição número 83. Vamos revisar estas ideias hoje. 65. A minha única função é a que Deus me deu. Eu não tenho nenhuma função senão a que Deus me deu. Esse reconhecimento me libera de todo conflito, pois significa que não posso ter metas conflitantes. Com um só propósito, estou certo do que fazer, do que dizer e do que pensar. Todas as dúvidas têm que desaparecer no momento em que reconheço que a minha única função é a que Deus me deu. Aplicações mais específicas dessa ideia podem tomar estas formas. A minha percepção disto não muda a minha função. Isto não me dá uma função diferente daquela que Deus me deu. Que eu não use isto para justificar uma função que Deus não me deu. 66. A minha felicidade e a minha função são uma só. Todas as coisas que vêm de Deus são unas, vêm da unicidade e têm que ser recebidas como uma só. O cumprimento da minha função é a minha felicidade, porque ambas vêm da mesma fonte. E eu tenho que aprender a reconhecer o que me faz feliz, se quero achar a felicidade. Algumas formas úteis às aplicações específicas dessa ideia são: isto não pode separar a minha felicidade da minha função. A unicidade da minha felicidade e da minha função permanece inteiramente inalterada por isto. Nada, incluindo isto, pode justificar a ilusão de felicidade à parte da minha função. A minha única função é a que Deus me deu. Nos faz sermos extremamente práticos em todas as coisas. Se a minha única função é a que Deus me deu, isto é, ser o filho dele, ser a criação dele, eu não tenho, então, uma função no mundo. Eu não tenho nenhuma outra função, se a minha única função é a que Deus me deu. Se a minha única função é a que Deus me deu, eu não tenho que ser a Bruna, que ser filha, que ser esposa. Eu não tenho que limpar a casa, lavar roupa, trabalhar. Eu não tenho que ser estudante, me formar, ser uma profissional. Eu não tenho que comer, escovar os dentes, passear ou comprar. Eu não tenho que ser bem-sucedida, ser agradável ou boazinha. Eu não tenho que fazer as lições ou gravar este podcast. Eu só tenho que ser. Ser a extensão de Deus. Eu só tenho que ser o Filho de Deus, ser o caminho, a verdade e a vida. E eu não estou falando que essas funções, que estes papéis no mundo que você desempenha aí, eles vão acabar, que eles não podem ser cumpridos. Você vai continuar sendo mãe, você vai continuar sendo esposa, sendo uma profissional, vai continuar trabalhando, cozinhando, limpando a casa, escovando os dentes, tomando banho. A questão é que você vai dar um novo propósito a tudo isso, a todas as coisas, a todas as tuas funções e papéis no mundo. Tudo no mundo tem um propósito de nos distanciar de Deus, de nos distrair de Deus. Tem o propósito de confirmar a separação de Deus, que sim, que estamos separados, que Ele é uma coisa e eu sou outra, que Ele é grande, eu sou pequeno. Mas agora, a nossa função, a tua função, é usar
todas essas coisas no mundo, todos os papéis, tudo no mundo, para manter um só propósito, que é lembrar que você é filho de Deus e não este personagem andando pelo mundo. Através do cumprimento dessa função, é que você vai se manter em um estado unificado de mente, onde você é a paz e não esmorece diante das situações que acontecem no mundo. Veja que essa função, ela não está no personagem, nas coisas que ele faz no mundo. Não é algo que você tem que fazer no mundo, tem que desempenhar no mundo. Não acontece no mundo. Essa função está em quem você é, na verdade. Está no Espírito Santo, no sistema de pensamento do Espírito Santo. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele já cumpre essa função o tempo todo. E quando a consciência foca, então, no Espírito Santo, quando ela se alinha a este sistema de pensamento, ela passa a ser o Espírito Santo. Ela cumpre a função de ser imagem e semelhança de Deus. Ou seja, essa função de ser, ela está sendo cumprida agora, independente de você reconhecer isso ou não. A realidade nunca mudou. Então, o Filho de Deus nunca mudou, nunca deixou de cumprir a sua função de ser como Deus. A única coisa que eu preciso fazer é me lembrar disso, é me lembrar que não preciso fazer nada, porque já sou, por meio do Espírito Santo, o Filho de Deus. Então percebe que através do cumprimento da nossa função, que é lembrar que somos o Filho de Deus, Cristo, o Espírito Santo, através do personagem, né, que no caso através de todos esses papéis e funções que este personagem desempenha no mundo, as metas conflitantes elas acabam, o conflito acaba, porque agora temos um só propósito: usar o mundo, usar todas as coisas para lembrar de uma coisa só, de quem somos de fato, de quem somos na realidade. Eu vou trabalhar e eu lembro que eu sou o Filho de Deus. Eu vou cozinhar e eu lembro que eu estou em Deus. Eu vou limpar a casa e eu lembro que não tem nada acontecendo na realidade, que não tem nada mudando a existência. Surge alguns pensamentos de fraqueza, de incapacidade, de inferioridade, de preocupação. Eu lembro que isso é impossível em Deus. Ou seja, eu não me equivoco com o mundo, com a ilusão. E isso é perdão. E essa é a nossa função. E como eu disse na lição de ontem, muitas coisas elas acabam perdendo o sentido. Lembra que eu falei isso? Eu deixo de fazer, de procurar, de querer coisas no mundo. Porque até então, muito das nossas escolhas e das nossas buscas aqui pelo mundo aconteciam através da falta. Aconteciam por causa da sensação de rejeição, aconteciam justamente para confirmarmos crenças. E agora isso começa a mudar, porque as coisas, as pessoas, as situações, os lugares têm um novo propósito, ganham um novo propósito, um novo sentido, que é lembrar que somos o Filho de Deus, que somos a imagem e semelhança de Deus. E lembre, isso não é no personagem. A Bruna jamais seria a imagem e semelhança de Deus. O homem, o corpo, a personalidade jamais seria imagem e semelhança de Deus. Isso é no sistema de pensamento, é no Espírito Santo, é no meu posicionamento mental. Antes, a consciência estava firmada
alicerçada no ego, na separação, né? E isto é, no eu, no indivíduo. Eu sou a Bruna, eu sou um corpo. A consciência estava alicerçada nisso, neste autoconceito. Agora, ela está alicerçada no Espírito Santo, e isto é, na totalidade, não tem mais um eu separado. Está alicerçada em Cristo, na criação de Deus, e por isso é imagem e semelhança de Deus. E isso é felicidade, é isso que dá felicidade. Que a lição 66 aqui, ela vai reforçar, né? Porque a nossa felicidade é ser o que somos livremente, é estar no nosso estado natural. A nossa felicidade, ela não está no mundo, mas está em sermos imagem e semelhança de Deus, está em sermos a extensão de Deus. E a nossa função, que é o perdão, né? Ela só nos lembra quem somos. A nossa função nos lembra que somos o Filho de Deus em Deus. Então, cumprir a nossa função é o que nos garante a felicidade. Elas são a mesma coisa, elas não estão separadas. Se eu vivo o perdão agora, eu sou feliz agora. Se por acaso tem tristeza aí, tem angústia, tem preocupação, tem falta, insegurança, tem doença ou qualquer outra coisa, está faltando perdão. Você não está cumprindo a sua função. O seu foco, o foco da consciência, não está na realidade, não está em Deus. Está onde? Está na ilusão, está nas imagens, está no mundo. A felicidade, ela está em manter um único foco em Deus, em se manter no Espírito Santo, num único modo de pensar que é Espírito Santo. Está em um estado unificado de mente, e isso acontece quando você dá um só propósito a tudo, a absolutamente tudo, que é reposicionar a consciência em Deus, ao invés de focar nas coisas do mundo, em coisas específicas. Cumpre as tuas funções do mundo? Sim, continua, tudo igual. Tem que deixar algo no mundo? Não, não precisa. Não precisa, mas a mentalidade tem que ser o Espírito Santo. A consciência tem que estar em Deus o tempo todo. E aí, se tiver que mudar algo no mundo, isso vai acontecer naturalmente. O que tiver que mudar aí na tua experiência vai chegar até você para que esse foco ele continue só em Deus. Vai ser em função disso, em te fortalecer na verdade. E, consequentemente, com este estado unificado de mente, onde o propósito de tudo agora é Deus, é o teu ser, é relembrar da única existência, a tua felicidade ela será completa, porque a verdade é felicidade. E você agora se mantém firmado só na verdade.